Olá! Esta entrevista é parte de uma série de depoimentos de antigos educadores ambientais que participaram dos primeiros centros de educação ambiental públicos da cidade de São Paulo, o SES Previdência e CAR. Compõem o programa Verdes Memórias, da Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que visa inventariar testemunhos de memórias socioambientais do município. Acompanhe a seguir a entrevista realizada com Sumiko Honda, sobre o SES Pioneiros de São Paulo. Sumiko é bióloga e atuou no SES entre 1986 e 2005. Esta entrevista foi realizada em 2020 com os educadores ambientais da DDPEA, André, Conrado, Fernanda, Mirella e Romã. Boa escuta! Uma nova gravação, uma nova entrevista aqui para o projeto do Inventário da Memória Socioambiental. Eu sou Conrado, sou aqui da DDPE, da Divisão de Difusão e Projetos de Educação Ambiental da UMAPaz, que é a Coordenação de Educação Ambiental da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. A gente hoje vai conversar com a Sumiko Honda, né, fazer essa entrevista. Tudo bem, Sumiko? Tudo bom, Conrado? Tudo certo. A gente está aqui também para essa entrevista com a Sumiko, com outros integrantes da DDPE. A gente está aqui com a Romã. Boa tarde, Romã. Boa tarde, gente. Boa tarde. A gente está também com a Fernanda. Olá a todos, boa tarde. Olá, boa tarde. Com a Mirella. Oi, Mirella. Olá. E também com o André, que Olá, aí Sumiko também já conhece de longa data. Sumiko, aí só para a gente fazer uma introduçãozinha que a gente tem feito sempre, para entender um pouco os objetivos aqui da entrevista, a ideia, então, é que a gente, a partir dessas entrevistas, recolha relatos, testemunhos de antigos educadores, né, pessoas que participaram dos centros de educação ambiental e que fazem parte, né, são importantes para a memória socioambiental da cidade de São Paulo. A gente tem esse projeto piloto, que trata especificamente, né, de um arquivo de memórias do SES do Previdência e do CARMO, os primeiros centros de educação ambiental da cidade, e a gente tem um roteiro de conversa aqui dividido mais ou menos em 3 partes. Uma primeira parte em que a gente conversa com você sobre aqueles primeiros anos, então a gente tenta entender os primeiros anos, que você estava falando, né? Nossa, estamos voltando para 1985, então aquele tempo. Depois, uma segunda parte em que a gente tenta entender suas memórias mais pessoais, o que você lembra dos espaços, algo mais subjetivo sensorial. E aí, por fim, uma terceira parte em que a gente quer conversar com você um pouco sobre o futuro e a memória desses espaços. O que você espera, como você acha que eles devam ser lembrados. Mais ou menos por aí, em 3 partes. A gente está imaginando, então, 40 minutos, 1 hora, isso tem acontecido um pouco. Para você saber, nas outras entrevistas que a gente dialogou, muita gente falou de você, então a gente está muito feliz também da sua participação. É gostoso porque a gente consegue encaixar as peças, né, com cada um dos testemunhos. E aí, para começar, a gente queria pedir para você se você poderia conversar um pouco com a gente sobre sua aproximação com a educação ambiental, fazer uma apresentação sua sobre como que os SES apareceram na sua vida, a educação ambiental. Você poderia fazer para a gente uma apresentaçãozinha dessa sua relação? Claro, Conrado. Na verdade, a minha relação com o CEA é antes do CEA. Em 84, eu fui estagiária, igual a Mirella, né, na divisão de manejo dos parques, que era o DEPAV 5. Na época, era um diretor de divisão, que era um engenheiro agrônomo, que tomava conta de 17 parques municipais. É o que tinha naquela época. E aí, a história do manejo dos parques era um pouco complicado, né? Porque tinha muita depredação e esse engenheiro agrônomo que se chama Sérgio Pompeia falava assim, tem que mudar essa relação da população com esses parques, né? Eu acho que tem que criar uma relação de afeto, e só se tem uma relação de afeto se você tem um conhecimento. Então, antes de ser educação ambiental, na verdade, ele começou com a tentativa de fazer um reconhecimento dos elementos que existiam nos parques para passar educacionalmente esses elementos, né? Então, eu mesma comecei com o levantamento botânico, e o objetivo já era fazer roteiros, coisas que continuam hoje, né?
roteiros, colocação de placas. Posteriormente, entrou uma psicóloga, posso falar desvio de função? Ela era um AGPP, né? Só que era formada em psicologia e ela tentou trabalhar com cursos, né? No primeiro momento foram cursos voltados para crianças para fazer um piloto como vocês estão fazendo. Posteriormente, esses cursos se tornaram cursos para multiplicadores, né? E isso tudo no manejo. E na época, o Sérgio Pompeia, ele começou a reformar uma caixa d'água que existe no Parque Previdência, e foi uma estação de tratamento de água, desculpa. A caixa de água existe ainda, a estação de tratamento de água foi reformada, foi uma reforma difícil, porque as paredes eram de concreto, etc., né? Então foi feita uma adaptação. Então, desde o nascedouro, a gente nasceu numa reciclagem, né? Reciclagem de prédios. Em 85, mudaram para lá um pessoal que trabalhava com levantamento botânico, o pessoal que trabalhava com as atividades com crianças e cursos, e uma equipe que trabalhava com a arborização da cidade, com trabalho educativo. Existia uma campanha educativa para a população, em que as pessoas iam de porta em porta, né, para apresentar as árvores, perguntar se queria que plantasse, falava como trata, e nessa equipe entrou o Ricardo Garcia, que eu acho que vocês vão conversar ainda, né? Sim. A partir dessa mudança para o Centro de Educação Ambiental, que é do Parque Previdência, a gente começou a tentar uma oficialização de uma unidade, né? Porque a gente não era nem educação ambiental, nem nada. Em 86 houve a criação do Centro de Educação Ambiental oficialmente, né? Foi um decreto, teve a estruturação. Então, a minha relação com a educação ambiental é de antes da educação ambiental surgir na prefeitura. Maravilha, maravilha. Acho que a Romã agora vai comandar. Obrigado aí por essa introdução, Sumiko. A gente se dividiu um pouco naquelas partes, agora a Romã vai comandar um pouco essas perguntas da questão desse tempo, esses primeiros anos do ICES. Pode ser, Romã? Você comanda aí? Posso? Sumiko, queria aproveitar que você comentou do levantamento botânico, que desde 84 você fazia como estagiária do DEPAV, os cursos com os multiplicadores, a organização educativa, mas pensando no momento da criação do CEA, nesse contexto inicial. Queria que você falasse um pouquinho mais para a gente como que foi a sua participação e como que você lembra que essa participação era repercutida na época, se as pessoas, o que elas achavam. Olha, eu acho que tem algumas coisas que foram legais, né? Porque do levantamento botânico, que era um pequeno herbário, agora a gente tem a instituição Herbário Municipal, né? Dessas atividades iniciais que aconteceram no Parque do Carmo com crianças, criou-se então o Centro de Educação Ambiental, que foi o Previdência, depois virou o Carmo, depois várias unidades espalhadas pelos parques, e depois a DEA, né? Depois houve a reestruturação. Da arborização, que depois saiu da CEA, a gente já tem a outra história dos viveiros, agora a gente tem uma divisão, né? Mas a gente tinha parcerias, né? Nós éramos a diretora, que era psicóloga, eu era uma chefe de seção, de uma seção de levantamentos, tinha divisão de arborização, então éramos poucos, né? Novos, a gente trabalhava com parcerias. Então, o que a gente tinha? O material. Íamos nos parques, levantávamos, amostrávamos as coletas, a identificação era feita pelo Departamento de Botânica da USP. Uma parte do material ia para o Departamento de Ecologia da USP, que eram os pólens, que o pessoal trabalhava os pólens e as abelhas, né? Esse trabalho, ele nunca parou. Ele esteve
ele esteve assim, num primeiro momento meio que andando paralelo. Houve momentos em que a parte de cursos tomava muito mais o tempo, então a gente diminuiu bastante o trabalho do herbário, ele ficou meio que em plano de espera, em segundo plano, ele ficou meio abandonado no Previdência. Na década de 90, quando criaram o CEA Carmo, levaram os armários com as amostras para o Parque do Carmo, no sentido de ocupação de espaço. Aí ele ficou bem paralisado, até um momento em que houve a criação da secretaria e o setor de levantamento ele foi para a escola de jardinagem, que era no Parque Ibirapuera. Nesse momento, também houve o concurso público de outros técnicos, com a entrada de vários biólogos, né? Para o herbário, esse foi um momento em que deve ter sido o start de verdade, uma estruturação de verdade, né? Mas de 85 a 88, junto com esse início dos levantamentos, a gente foi fazendo a publicação. Então, aquele desejo do Sérgio, ele, a partir de uma parceria com uma associação, era CPHN, Centro de Pesquisas de História Natural, uma associação que reunia pessoas assim, arquitetos, biólogos, agrônomos. Eles eram, como é que se diz? História natural, né? Então, era um grupo que gostava de viajar, fazia coletas. Ele era meio que centralizado por um engenheiro agrônomo, que é o professor Goro Hashimoto. Ele foi o nosso professor mesmo, né? A gente ia aos parques, ele identificava as plantas, foi aí que a gente começou a identificar mesmo as espécies, né? Então, dentro dessa sessão de levantamentos, um trabalho que eu tenho muita lembrança é a ida aos 17 parques municipais para fazer o levantamento do que existia de interessante em termos de vegetação permanente. A gente fazia o mapeamento de onde essas espécies estavam nos parques, colocávamos placas nessas árvores, né? E, paralelamente, a gente fazia um fascículo sobre o parque. Foram 17 fascículos. Não sei se dá para mostrar. E no final do projeto, em 88, os fascículos foram encadernados, né? Distribuídos para as escolas municipais, para as bibliotecas. Então, aqui foi uma forma, né, um dos resultados que a gente esperava, né? De poder transformar um conhecimento técnico num material educativo para que as pessoas pudessem ter aquele contato com o ambiente. E a gente fazia os lançamentos desses fascículos com um evento, né? Tinha uma monitoria, a gente falava. Então, nesse sentido, Roma, era uma divulgação pelos jornais locais onde os parques estavam, né? As pessoas que compareciam no horário do lançamento recebiam os fascículos, a gente fazia a monitoria, era um passeio, né? Foi gostoso, porque houve repercussão, inclusive, a gente tem alguns recortes, né? Então, dessa parte de levantamento, havia isso. Por outro lado, a parte dos cursos, né, após essa experiência piloto com crianças diretamente no Parque do Carmo, a gente fez uma parceria com a Secretaria da Educação, né, chamando pelos professores, e também teve um acolhimento, né, uma parceria. Então, os cursos que a gente começou a ofertar no Centro de Educação Ambiental eram cursos oficialmente. Os primeiros cursos teve abertura pelo secretário, não era nem secretário do Meio Ambiente, né, era secretário de Serviços e Obras. Na época, os secretários vinham, faziam a abertura. Então, né, o que dá para dizer é que houve um acolhimento aos projetos. Tanto que de
84, quando a gente começou esses trabalhos iniciais, para 86 ter um reconhecimento oficial, a gente ia com uma pastinha embaixo do braço para a Câmara Municipal, para a gente se apresentar. Teve um corpo a corpo também, né? Mas houve essa retaguarda, né? O que eu ia falar? Dos cursos. Em 86, 87, a gente promoveu já no Parque Previdência uns primeiros eventos de Semana do Meio Ambiente, né? Não existia isso ainda em São Paulo. Era uma série de palestras, a gente preencheu a semana com palestras, com exposições, convidava os professores da USP, que a gente ainda tinha acesso, né? Recém-formado, o Sérgio era conhecido, ele fazia pós-graduação lá também. A gente recentemente estava conversando com esse colega de lá, fazendo esse convite para poder passar o nome para vocês, né? Ele até falou, o Vincent, ele atualmente trabalha no IBAMA, ele é um super ornitólogo, né? Falei assim, olha, eu tenho aqui o diploma dos cursos que a gente fez com vocês lá no Centro de Educação Ambiental, então foi bem gostoso. É mais ou menos nessa linha, Romã? Sim, sim. E é muito bacana, Sumiko, que você traz, por exemplo, a questão de que, ainda que não linear, sempre teve esse acolhimento, essa continuidade, né? Aí você cita as palestras, a questão da divulgação, do levantamento, parcerias com a educação, com o CPHN, com a ecologia da USP, e aproveitando tudo isso que você traz e resgata de memória, como que você sente a importância da criação do SES nesse contexto que você traz da década de 80, da década de 90? Todas essas atividades que você vai trazendo, como que você julga a importância da criação do SES nesse contexto? Olha, pioneirismo, né, Romana? Naquela época, eu não sei se é desconhecimento nosso, né? Mas eu acho que não foi, não. Porque depois a gente viu que na Secretaria do Meio Ambiente do Estado houve eventos similares, né? Mas naquela época não existia. E apesar de a gente estar um pouco afastado lá na Raposo Tavares, teve, de certa forma, proximidade com a USP, né, que é na região do Butantã, havia público. E desde 87, por exemplo, eu não lembro exatamente como é que foi a chegada, mas houve parceria com sociólogos, com um orquidófilo, né? O professor Silvestre Milano, ele veio oferecer curso de cultivo de orquídeas, e era voltado para a comunidade. Então, até hoje, até recentemente, acho que ano passado, a Solange mandou uma divulgação de que a população que participou desse curso nos primeiros momentos e que depois abraçou o projeto e depois do falecimento do professor Milano, elas foram protagonistas, né, em oferecer os cursos, em promover as exposições, cultivar para preservar, elas continuam com esse programa lá, né? Então, teve a chegada dessa população por diferentes frentes, né? As orquídeas começou em 87, ainda continua, eu acho que é uma coisa que dá para falar. Plantas, bom, naquela época ainda não, foi depois. Tô falando que a memória não é assim tão boa, né? Não, tá ótima. Não, é Então, verdade. isso é 87, né, que eu estou falando, mais ou menos isso. Estudos de meio existiam nesse período? Quando a gente começou o curso com os professores, o estudo de meio era um dos assuntos trabalhados, né? E, nesse sentido, a gente fazia a trilha do Jequitibá no Parque Previdência. Teve uma fase, aí eu acho que já... foi assim, eu estive no CEA até 88, aí eu me ausentei um período, eu tive um retorno rápido também, mas saí de novo. Então, na época que o André, Domingos, Simone chegaram ao CEA, eu acho que eu não estava. Eu tive um retorno posterior. Então, nesse segundo momento, voltou, né, os ciclos de atividade com crianças, e aí a mão de obra
Eram estagiários, eram estudantes de psicologia, biologia, que a gente tinha essa parceria, dávamos treinamentos e eles saíam a campus com supervisão num segundo momento. Mas trabalhar só com crianças não dava. Ah, o estudo de meio, André, acho que ficou mais forte depois que teve o pessoal do PAS, né? Quando o pessoal do PAS, isso foi 93, 92, 93. Bom, isso são 20 anos depois de Sera. Quando entrou o PAS, houve uma debandada bem grande dos técnicos da saúde, aí era psicólogos, assistentes sociais, vários vieram buscar abrigo, né? Num trabalho que eles, pelo menos, tinham um mínimo de identidade. Nessa época, a diretoria do CEA já estava no Conjunto Nacional, não é? Já estava no Conjunto Nacional. O Parque do Carmo já existia, e aí eu tenho mais lembrança mesmo da equipe do Previdência, porque afastou um pouco dessa coisa central. Quando começou a segunda turma, depois que fez o luto do pessoal do Paz, e o pessoal começou a se engajar mais nos projetos, houve um segundo momento de oferta de cursos para munícipes, para educadores, e aí sim, era um curso de 60 horas de educação ambiental, coordenados pelo GES, pela Ivete, e o estudo de meio se tornou mais forte ainda, com mais metodologia, com planejamento, né? Então, professores que começaram a ter desejo de trazer suas crianças para fazer esse estudo no parque, passavam para o treinamento anterior, a gente dava assessoria em planejamento, acho que aí sim entrou mais o estudo de meio. Agora, o estudo de meio era feito com as crianças direto, nos ciclos de atividade. Isso sim, acho que você participou disso, né? Eu já não participei muito dos ciclos de atividades. Sumico, desculpa cortar, eu queria muito resgatar, eu achei muito significativo e simbólico, nessa questão da importância, você traz a questão do pioneirismo, você traz a questão do protagonismo, você traz a identidade que vocês tinham, e a minha pergunta também, que eu faço mais essa, eu passo a palavra, é no sentido de como que esse pioneirismo, esse protagonismo e essa identidade do SEAS foram percebidos pelo poder público e pela sociedade civil. Como que isso repercutiu nesses dois polos, poder público e sociedade civil? No poder público, acho que foi a criação, né, da divisão de educação ambiental, foi dentro do Departamento de Planejamento e Educação Ambiental, né, quando se criou a Secretaria do Verde. Acho que isso é um reconhecimento, porque de um centro de educação ambiental, que tinha já categorização de divisão, mas se tornou uma divisão que institucionalmente tem, a gente sempre diz que a gente sempre trabalha com dificuldades, né? Mas era uma dificuldade que cada vez a gente ia vencendo e conquistando coisas novas, né? Coisas assim que nos últimos anos a gente vê ao contrário na prefeitura, né? São dificuldades que vêm do desmonte, né? Que isso já é mais animador. Então, naquela época, não, a gente tinha dificuldade, mas a gente via construção. Então, isso dava energia, né? Nós víamos reconhecimento por parte da população, pelas pessoas que passavam pelas atividades lá, não conheciam que isso é a prefeitura também, que interessante que é. Então, a institucionalização, o reconhecimento oficial, o reconhecimento da população, vem, por exemplo, quando, eu acho que no Carmo deve ter sido mais forte, porque o pessoal trabalhou mais com essa coisa da participação popular. No CEA, a gente, naquela época, ouvíamos um pouquinho que a gente tinha essa entrada mais elitista, por cursos, né? Mas a gente estava num espaço diferenciado, né? Acho que na Zona Leste tinha muito da conquista ainda por fazer, a população tinha aquelas necessidades iniciais, e lá no Butantã o pessoal já estava assim, no estágio mais avançado. Quando chega 90 e
depois do Rio 92, né, lá também começou uma discussão sobre a Agenda 21, eles tinham áreas em que queriam transformar em parques municipais. Eu recentemente vi uma das pessoas que participava desse movimento sobre o Parque da Fonte, ainda na ativa. Essa pessoa está dentro do Fórum Verde Permanente. O Parque Tiso, que também foi uma das frentes mais recentes agora, né? A população se levantou contra um projeto do governo para se criar um CIASP numa mata, né? Com uma área próxima do Parque Ibirapuera, bem na divisa de Osasco, São Paulo, Embu. Eles entraram com o Ministério Público, né? Virou um parque do Estado, conseguiram reverter a situação. Então, nesse sentido, acho que a partir do momento que entra a Secretaria do Verde, uma visão mais socioambiental, entra essa frente de trabalho que é junto com a população, né? Uma assistência, um andar junto, passar metodologia, qualificar discussões, né? Acho que foi caminhando nesse sentido. Foi uma transformação, né? A gente pode ter começado naquela época com as crianças de vamos gostar dos bichinhos, vamos aprender as árvores, vamos plantar uma sementinha, né? Mas não é de um dia para o outro, mas foi havendo uma transformação da percepção da necessidade de se estar junto com os cidadãos, né? Com a população. Isso faz parte do aprendizado, né? A gente sabe tudo no primeiro momento, mas depois a gente vai percebendo que não, vamos construir juntos, é um pouco diferente, né? Mas uma coisa que os centros de educação ambiental sempre respeitaram muito foi assim, a característica dos seus técnicos. Eu tenho um perfil bastante diferenciado do perfil da André, sou completamente diferente do Domingos, por exemplo, mas eu sempre me senti respeitada, né? Acho que se não fosse assim, a gente não espelharia isso no trabalho, não é? Que riqueza, né? Teve aquele momento, acho que da década de 90, quando entrou essa equipe nova, né? Helena, André, Domingos, Simone, Vandineide, o Centro de Educação Ambiental do Carmo. A gente começou aquelas discussões de contexto, né? Então, apesar dessas diferenças que existiam, na verdade, a gente tinha uma diretriz também, uma tentativa de fazer uma diretriz comum, uma diretriz que estivesse de acordo também. Entrou a lei de educação ambiental, né, as diretrizes de educação ambiental federal, as coisas foram acontecendo, né? Então, conforme vinham também essas novas diretrizes, a gente se moldava, a gente se recriava, a gente reaprendia, né? A gente se adequava. Eu acho que sempre teve movimento. O Centro de Educação Ambiental sempre teve movimento. Sumico, e aí pensando nesse movimento que você está falando, você já falou um pouquinho do planejamento, né, das transformações. Queria passar agora para a Mirella e para a Fernanda, então também pensando mais nessas transformações, né? Você contou um pouquinho a partir do que a Romana te perguntou dos primeiros anos, mas entender um pouco esses desdobramentos, pode ser? Mirella pode tomar aí a frente? Claro. Você falou de eventos, cursos, monitoria, a semana de meio ambiente. Então a gente queria saber como foram se desenvolvendo essas metodologias por você e pela equipe em geral, e como que ela se relacionava com os públicos que vocês atendiam. As metodologias, o planejamento, convite aos palestrantes, a gente ia fechando a agenda, a gente fazia a divulgação, nós contávamos com uma assessoria de comunicação da secretaria, ah, não é? A gente fazia as inscrições,
Aí tinha o evento em si, todos os eventos a gente dava um diplominha, um certificado de participação, a gente deixava as portas abertas, né? Se o pessoal posteriormente quisesse manter contato conosco, nós tivemos uma aproximação já na década de 90. A gente viu que depois que a gente fez 2 semanas do meio ambiente, lá no Parque Previdência, a gente já viu acontecer semanas do meio ambiente da CETESB, depois no Instituto Florestal, foram alguns outros, né? Na época dos museus de meio ambiente, né, acho que foi já 90 e alguma coisa, a gente teve aproximação bem forte também com o Museu do Butantã, nós fomos fazer participar de vários cursos lá. Por outro lado, o professor Pedro Federsoni vinha dar palestras para a gente sobre os animais peçonhentos nos nossos cursos, nos nossos eventos. Acontecia essa semana do meio ambiente. A gente participou também nos primórdios do Centro de Educação Ambiental, quando não era Secretaria do Verde ainda, era SSO, era DEPAV. No Parque do Ibirapuera aconteciam 2 eventos por ano. Uma era a Festa do Verde, em janeiro, outra era a Festa da Primavera, não é? Aconteceu embaixo da Marquise, aconteceu na Bienal. A gente tinha direito a montar um stand, ficávamos lá de plantão, não é? A gente falava sobre os nossos trabalhos, apresentava os fascículos dos parques, convidava o pessoal para os próximos lançamentos. A gente falava de compostagem, de terrário, que eram algumas das atividades que eram feitas com as crianças nos ciclos de atividades. Mostrávamos amostras do herbário, participávamos de palestras que eram organizadas também sobre meio ambiente. Enfim, acho que teve uma certa diversificação, né? Sim, com certeza. Em termos de eventos. Dos cursos rolaram bastante essas atividades com os estagiários para a preparação dos estagiários para que eles fossem no segundo momento aos parques. Era uma forma de amplificar nossa mão de obra, né? A gente era em poucos também, já sempre fomos em poucos. Então, para podermos atuar em vários parques, a gente fazia esse tipo de parceria com as faculdades, treinávamos estagiários por horas de estágio e supervisão, e eles partiam, no segundo momento, para os ciclos de atividades com crianças. Então, era uma atividade direta, né? Isso foi uma coisa direta. Com os professores, a gente sempre teve cursos para professores, posteriormente cursos para munícipes e professores. Aí os cursos foram se diversificando, né? Teve, já nessa segunda fase do CEA, que já tínhamos mais colegas, pessoal concursado ou pessoal vindo do PAS, a gente teve no Parque Previdência curso sobre plantas medicinais. Foi um primeiro contato assim que eu tive com esse assunto. Era um curso para a população, era mais um assunto, né? Porque é um assunto que o pessoal gosta, né? Então vamos chamar pelas plantas medicinais e falar sobre meio ambiente. Então, ao longo do curso tinha assim, mão na massa, fazendo as hortas, né? Preparando os canteiros. Havia uma parceria com a CEMAB na ocasião, o pessoal tinha o programa de hortas. A Ellen e o Adão e o Juscelino estão agora na Secretaria do Verde, mas naquela época era outra secretaria, a gente tinha essa parceria com eles para eles falar sobre as técnicas de produção, né? E foi um momento em que eu aprendi bastante com a população me falando sobre como usavam as plantas medicinais. Então, mesmo depois que eu saí do CEA em 2004, né? Eu vim para o herbário, porque agora já são setores diferentes. No herbário, eu fui convidada pela Escola de Jardinagem e a gente deu 14 cursos de plantas medicinais e fitoterapia em conjunto com a Umapaz, né? Mas sempre o que eu aprendi naquela época de como a população usava e tal, me acompanharam como exemplos.
de conhecimento tradicional, né? Então, teve esse de plantas medicinais, as orquídeas, ou introdução à educação ambiental. Depois teve. No Parque Previdência teve um curso sobre maquetes. Maria Alice, né, arquiteta, ela fez um curso sobre maquetes. Aí, na época, Maria Lúcia Belenzani, ela também estava no Previdência, participamos. Então, a maquete como construção do espaço, e acho que a gente construiu o Parque Previdência, virou uma maquete que está em exposição até hoje, né? Então, com isso trabalha técnicas, né? Escala, mapas, leitura, tal, e um pensar, né? Para coisas de relevos e erosão e, e os manejos que são possíveis, né? O que mais? Bom, Se você quiser comentar alguma coisa sobre a relação da equipe de educação ambiental do Previdência com a administradora do Parque Previdência. a relação com a administração de parque sempre teve altos e baixos, né? Teve épocas que até a vinda da Judite, já acho que numa época que vocês conhecem, antes nós tivemos vários administradores que eram indicações políticas, né? De bêbado, ausente, drogado, a maloqueira a gente teve de tudo, não havia um envolvimento, não conseguíamos um envolvimento muito grande, mas quando a Judite chegou ao parque, ela era uma pessoa da comunidade, uma pessoa mão na massa, né? Toda vez que precisávamos de um apoio no recebimento das escolas, ela tinha as portas abertas, porque o Parque Previdência ele tem uma parte de platô, né, com playground, depois tem uma escadaria e a segunda parte que tem o centro de educação ambiental e uma mata. Então, quando as escolas vinham para seus estudos de meio, havia uma necessidade de um lugar para se deixar o lanche das crianças, as malas das crianças, para que a gente pudesse dar uma certa liberdade no primeiro momento. As crianças passavam por uns minutinhos gastando um pouco da sua energia e a ansiedade, né? Porque afinal de contas estão vindo para um parque. Escolas de escolas públicas muitas vezes vêm de regiões carentes, né? Que oportunidade que as crianças têm de poder gastar energias nesse sentido. Então não dava para, vamos logo para a trilha. A gente já foi percebendo que isso não era possível, né? Então tinha todo um momento de acolhimento, a gente falava por que etapas as crianças iam passar na visita, tinha o momento então de soltar as crianças para brincar, o momento do lanche, em que a gente refletia um pouco com relação a lixo produzido, reciclagem, já na época se falava sobre isso, né? No PT entrou já a reciclagem, falava sobre reciclagem. Aí havia divisão das turminhas, para não ficarmos com uma carga muito grande de crianças, dividir em alguns grupos, né? Grupos de 15, uma turma ia para o museu, outra turma ia para a trilha, outra turma ia para a horta, passava por suas experiências, né? Então, nessa fase, já com a Judite, que ficou vários anos no parque, a gente já tinha uma boa relação de administrativa, de organização, de agendamentos, inclusive, né? Foi legal. Depois eu já não estava mais, eu sei que teve uma outra administradora que entrou, o Sé continuou lá, não sei mais como é que ficou. Foi a fase dos administradores mais técnicos, né? Eles também tinham seus próprios projetos, provavelmente. Mas uma boa relação com a administração sempre é um up, né? Sim, com certeza. E é muito rico ver que tinha tantas metodologias e atividades e não ficava só em uma caixinha, né? E ver a troca que tinha com a população e esse público. Acho que além de tentar passar realmente o aprendizado, é fazer essa troca. É um aprendizado que passa, né? Muito bacana. O E legal quando é a população que se engaja, Mirella, é que eles se doam, né?
Então, quando tinha eventos, nossa, traziam os quitutes para dar uma alegrada, né? É, recursos não ter da prefeitura, eu trago a toalha de mesa de casa, eu tenho um enfeitinho assim assado, eu tenho uma amiga que tem uma experiência assim com decoração, usa tecidos reutilizáveis tal, ela pode dar uma ideia, né? Eu faço convitinho, tem alguém que faz um cartaz, né? Então, a população, quando se envolve, não tem muito limite, né? Isso eu acho que é uma coisa assim gostosa quando flui. Não faz porque é obrigação, não, faz porque está gostando né, do que está fazendo, vai reencontrar amigos que são que moram no mesmo bairro e fazer novas amizades, enfim. Depois que eu saí do CEA, eu voltei algumas vezes para os eventos de lá, principalmente a exposição de orquídeas, reencontrei as pessoas, vi pessoas novas também, então elas mesmo trazem outras pessoas, né? E eu achei isso muito bacana, né? Porque bastante a gente sai, mas eles permaneceram. Eu achei isso fantástico. Sim, Eu já tive as participar com pessoas você. envelhecendo também, né? Minha tendinite, a pessoa morreu, a outra pessoa está com, né? Tá com outros problemas, mas quem pode continua participando. Aham, Acho muito emocionante. bacana. Você falou que teve entrada em movimentos de instituições, público também, e você percebeu que as metodologias e o público em geral se alterou durante os anos que você estava presente no CEA? Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Metodologia com a população? É, Com as o metodologias. público? Isso. Assim, a gente teve desde do contato, no primeiro momento, direto, né? Que aí é limitado, a gente começa a trabalhar com multiplicadores, que a gente vê que já amplifica o trabalho, depois começa a trabalhar com a população diretamente envolvida com as suas problemáticas, né? Com essas populações, a gente entra com alguns temas que pudessem potencializar a ação deles, as escolas das regiões onde o problema está ocorrendo são contactadas e aí aos cursos, as chamadas para os professores, convidando-os a participar, por exemplo, de estudo de meio nessa área problema. Eu sei que até hoje tem escolas, uma com certeza, duas talvez, que até hoje fazem os estudos de meio no Parque Tiso, levando a problemática da ameaça que houve, né, da luta que aconteceu e o resultado que se gerou. Então, o Parque Tiso, ele foi objeto de mestrado, levantamento fitossociológico de um colega nosso do CEA, né, o René Costa. Então, quando ele entrou com esse projeto, eu já estava no herbário, a gente entrou com a identificação das plantas. Ele com os dados da fitossociologia e posteriormente a gente com os dados da florística, que são metodologias de levantamento botânico, né? A gente foi mostrando para a população o quão importante aquele remanescente era ainda, como um núcleo para corredores ecológicos, etc., né? E essa discussão foi absorvida no primeiro momento pela população. Essa população, os alunos foram para a Assembleia Legislativa, fizeram um movimento na Assembleia Legislativa. A população levou o problema para o Ministério Público, virou uma ação pública, né? Aí, quando o juiz deu ganho de causa e houve o projeto do parque, houve, acho que, uma participação da população, e depois que o parque foi instalado, no plano de manejo do parque, esses dados de levantamento que nós tínhamos serviram de base também para o plano de manejo, né? As audiências públicas tinham essa qualificação técnica por baixo, acho que isso foi uma contribuição bacana do Centro de Educação Ambiental, apesar de eu já não estar mais lá, esse processo em si eu acompanhei,
de perto porque estava no herbário, né? E a gente trabalhou junto. Sumiko, você lembra se você teve alguma relação com a Moreira Lima? A escola Moreira Lima? A Maria Alice e a Amelie tiveram relações mais próximas. O Amor em Lima é uma escola muito organizada. Nossa, quando eu visitei lá, eu fiquei em primeiro mundo. Isso é tudo assim, é esforço de diretor e corpo docente, né? Acreditar no trabalho que fazem, né? No Amor em Lima, o que eu lembro é que houve um projeto com as crianças, um dos problemas que acho que era detectado é a questão do barulho, né? Então fizeram um projeto sobre poluição sonora, com crianças, com os professores, palestras, medição auditiva, alguma coisa assim. Quem deve lembrar melhor é a Amelie e a Maria Alice, assim, na metodologia, mas foi um dos assuntos também que a gente trabalhou, né? A Moulin Lima também posteriormente teve, acho que atualmente ainda continua com uma horta lá. Eu recebi amostras de plantas de uma ONG que trabalha com punks, né? Acho que está com horta lá, tanto que as amostras que eu recebi são do Amor em Lima. Então eles continuam, né? É uma escola modelo para assuntos de meio ambiente. Infelizmente eu não tenho muitas novidades, mas eu sei que por essas pistas indiretas, né? Eu vejo que ainda continua. Que bom que continuam, né? Eu vou passar a palavra para a Fê. Sumiko, você já mencionou várias atividades aqui, na fala da Rô e da Mi, isso também apareceu, elas recapitularam, fizeram um resumão de tudo e tal. Eu queria saber se dessas atividades teve uma vivência que você participou e que te marcou e que você gostaria de destacar para a gente. Essa não é uma vivência lá dos primórdios, já é da Agenda 21, né? Houve uma época que a comunidade estava muito tentando, num primeiro momento, era tentar organizar a agenda cultural para o bairro do Butantã, né? Havia a Casa de Cultura, tinha uma moradora que havia feito oficinas nessa casa de cultura, ela escreveu um livro sobre o Butantã, um guia turístico e tudo mais, ela era uma pessoa que conhecia muito do Butantã. A filha, ela não era da área, mas ela tinha uma questão assim, de análise espacial, de que precisava de transporte assim assado, que a gente ia na transversal, ela tinha umas outras ideias. Havia uma população que também frequentou a Casa de Cultura, mas que era um grupo cultural do Morro do Querosene, que é o espaço que nós temos lá no Butantã, que tem o Guamelbu, etc. Eles eram principalmente interessados no Parque da Fonte, que ainda não saiu, mas eu sei que esse projeto ainda está rodando. Recebi recentemente abaixo-assinado de WhatsApp também sobre o Parque da Fonte. Então, havia um pessoal que estava preocupado com eventos culturais, espaços para cultura e meio ambiente no bairro do Butantã, começou a se reunir para montar demandas para o poder público, para ir buscar no poder público apoio para conseguir manutenção de espaços, abertura de espaços, melhor via de transportes, resolver alguns problemas, né? E aí começou a chegar perto da... Era PT naquela... Estava chegando perto da discussão de um plano diretor, que era o plano diretor de 2002, eu acho, já com a chamada população, né, da participação popular. A gente falou, da Agenda 21, vamos levar essas demandas, então, para o plano diretor local também. E isso foi andando, participação em agendas, audiências públicas, etc., né? Então, isso foi uma coisa que eu achava interessante ver, eu posso debater, buscar, a gente ir atrás do Ilvio, que era do... Sim, era um órgão governamental que dava suporte para as prefeituras, eu não lembro o nome, Cefor, Faria Lima, ficava na USP. Bom, a gente busca parcerias, assessorias, consultorias para conversas.
havia seminários para se discutir a questão dos córregos lá no Butantã e os programas que tinham de acontecer. Enfim, meio que nesse movimento todo eu acho que acabei saindo de lá e, de certa forma, eu não acompanhei mais. Mas tinha um grupo da segurança alimentar, né? Também já era uma das vertentes, né? E aí, recentemente, esse fim de semana, eu recebi contato de uma amiga da Solange Redolph. Ela falou assim: olha, eu queria escrever muito sobre a Rede Butantã. Eu falei assim: Rede Butantã? Né? Eu acho que não é comigo, não. Assistência social, eu acho que não é comigo. Não, Sumigo, a Solange falou que você participou dos primórdios. Olha, só se foi a Agenda 21. Foi, nasceu como Agenda 21. Da Agenda 21, eu lembro que teve a vertente de segurança alimentar que a Solange tocou, e ela é amiga da Solange nesse sentido. Houve, acho que, alguns parques lá no bairro que nasceram desses movimentos. O Parque do Jockey, acho que é fruto da crescente desse movimento, né? Então, eu acho que a gente participou de um comecinho, deu uns pontapés, deu umas dicas, criou umas demandas com eles e andaram sozinho, né? Eu acho que é como se eu tivesse caído fora do barco, né? Eu mudei completamente profissionalmente de área e tal, mas eles continuaram. Acho que isso me deixa feliz. Isso me deixa feliz. Então, eu acho que se o poder público, em algum momento em que isso importa, dá um pontapé, dá uma mão, dá um direcionamento, mostra alguns caminhos, algumas opções, e a população realmente está preocupada com o que tem a acontecer, acho que isso. A gente tem uma fórmula, né? Eu me senti um pouco culpada, né? Assim, que aí forma, não, na verdade, acho que de repente foi o suficiente, né? Para aquela época, o pessoal entendeu. Tive filhos, eu sempre trabalhei muito longe de casa e com criança pequena já não dava mais, né? Então, nem me despedi direito e meio que cai fora, né? Assim, não voltei da licença maternidade para o local e tudo mais, mas eu acho que teve colegas que continuaram o trabalho e eles já estavam nessa linha do social, né, socioambiental, mais do que a gente. Sei que a gente trabalhou muito tempo assim no subsídio deles mesmo depois, né, no que a gente podia, mas eu acho que sim. Muito legal. Muito legal, Sumika. Eu só estou vendo aqui o André concordando, dando risada, tá com um piso solto ali das memórias também, acompanhando essa interação, é ótimo também. André, ele, na verdade, a gente esteve junto e esteve meio longe, né? A gente nunca esteve trabalhando na mesma unidade. O André já chegou no UDEA, né? Praticamente, Conjunto Nacional, não foi, André? Parque Eu segui no Previdência, Conjunto mesmo a Nacional, menos. Aí mas as eu ia no Parque palestras do Previdência. André são coisas que a gente não esquece, Fernanda. Nesses cursos que a gente mencionou, Eu né? Para sei. professor, para. Olha, o assunto podia ser desenvolvimento sustentável, mas cada palestra dele, eu não perdia uma, Ela é minha né? E amiga, mesmo assim, essa leitura que ele fazia de como é que esse desenvolvimento sustentável surgiu, chegou à Agenda 21 e se transformava, foram momentos muito bacanas, assim, da equipe, né? E esses momentos que a gente teve de conversa na equipe, trocando figurinhas, ou até trocando experiência, o que o Previdência estava fazendo naquele momento, o que o Carmo estava fazendo naquele momento, ou técnicos, eu ia participar dos cursos do Parque da Luz, por exemplo, né? Ou oficina esse intercâmbio para formar a equipe, formar tecnicamente a equipe, acho que
Não sei se dá para falar técnica legal, né? Uma construção legal, né? Com certeza. Sumiko, eu queria que você contasse um pouco para a gente também da sua memória em relação à infraestrutura, os espaços onde eram realizadas as atividades de educação ambiental, como eram esses espaços disponíveis, você pode trazer um pouco para a gente? Bom, o Centro de Educação Ambiental do Parque Previdência era infraestrutura base, né? Auditório, um espaço de oficinas coberto, tínhamos orquidário, tínhamos a mata do parque, tínhamos o playground do parque, o Parque do Carmo, então, com aquele casarão maravilhoso que eles receberam, cheio de espaços, tal, era uma outra infraestrutura que de dar inveja, né? Então, quando a gente saía à procura de espaços para atividades diretas de educação ambiental, a gente procurava um local que pudesse ter um espaço para conversa, né? Um lugar de piquenique, por exemplo, onde rolasse uma conversa, diferentes ambientes, tivesse mata, que tivesse um cantinho para fazer uma hortinha, ou que tivesse algum problema, lixo, pombos, enfim, a gente buscava nos parques um mínimo de infraestrutura e assuntos que pudessem ser abordados, né? Era a gente que escolhia e uma conversa com o administrador para ver se haveria um acolhimento. Então, nesse sentido aqui, essa história de administrador era importante. Mas, geralmente, eram nos parques. Aí, quando começou o atendimento às demandas da população, aí a gente ia nos locais onde havia as demandas. Muitas escolas pediram suporte para hortas, placas, já é normal. Eu acho que sim. Geralmente é em parques que a gente ia mais, né? Mas escolas. Então, as escolas que traziam suas demandas também, né? Então, a Amorim Lima, quando chegou com a possibilidade do projeto da poluição sonora, foi escola. Mais que a gente tinha. Não lembro o nome da escola lá do Tis. Mas a equipe ia onde era chamada. Legal, Maravilha, muito obrigada. Sumiko. Estamos muito felizes aí de ver. Tá vendo como as memórias elas vêm, né? Elas surgem, né? Quando a gente dá esse pontapézinho. A gente queria ir para a parte final, Sumiko. A gente já está mais ou menos 1 hora de entrevista para você saber um pouquinho por onde a gente está. Passar para uma parte em que o André vai ser mais responsável aí para fazer o debate sobre como pensar essa memória, que futuro você espera. André, você toca aí para a gente? Sim. Oba. Sumiko, levando em consideração a sua experiência com a educação ambiental e levando em consideração as experiências das equipes de educação ambiental que você participou, direta ou indiretamente, como que você considera que os CEAs devam ser lembrados? Levando em consideração todo o patrimônio cultural, social, ambiental que desenvolveu, que estimulou, como que os CEAs devam ser lembrados, na sua percepção? Devam ser lembrados pela população, pelo poder público, por quê, André? Por ambos. Eu já fico feliz em ver que um CEA que virou D, que virou DPP, eu não sei mais as siglas. DDPEA. DDPEA, por exemplo, está cheio de gente nova. Isso já acho que vai fazer com que um centro de educação ambiental seja lembrado por mais uma penca de anos, né, pela frente, porque nos outros setores eu já vejo um pequeno problema do envelhecimento, né, das pessoas que trabalham. Sim. Então, eu já fiquei feliz de estar vendo, eu gostaria de lembrar como um local que
pudesse ser eterno. Vendo vocês novinhos aí, acho que uma parte já se concretiza. Ver a CEA como um local de criação, de pioneirismos, de mudança, de entrada na população, de cursos, de assuntos novos, de criatividades, enfim. Pela população que passa por nós, eu gostaria que eles tivessem orgulho de ter participado do processo, né? Ter feito parte do processo. Lembrasse com orgulho de que eles também contribuíram para a construção de alguma memória, algum conhecimento, alguma instituição, algum espaço público do local onde eles vivem. Para o poder público, eu gostaria que eles revissem, né, e valorizassem. Vocês já estão perdendo o planetário, a escola de astrofísica, quer dizer, desmontar é fácil, né? Sim. Desmontar é fácil. Eu acho que, assim, já não tinha muito contato com vocês nessa última reestruturação da secretaria, quando houve a recentralização do que tinha sido descentralizado, né? Eu não sei como que vocês veem agora, se é mais fácil, se é mais difícil, mas deve ser diferente. É Então, eu diferente a acho que a cada diferente, né? Então, que a cada momento vocês sejam resistência, que a DEA faça o melhor, que busque suas alianças, que trabalhe com parcerias, porque o resto também trabalha com parcerias, né? O resto também trabalha com parcerias. Então, o poder público eu gostaria que visse com um pouco mais de carinho, um pouquinho mais de Sim. carinho por esse trabalho. E levando em consideração essas suas reflexões e lembranças do histórico mesmo do trabalho de educação ambiental e da existência e do desenvolvimento da educação ambiental na cidade de São Paulo, que relevância você considera que os CEAs apresentam para a memória socioambiental da cidade? Qual foi Ai, a André, contribuição nossa, dos eu acho CEAs? que por mais que a gente faça, André, por mais que a gente tenha feito, por mais que vocês venham a fazer, a cidade de São Paulo é tão grande, eu não sei se tem como priorizar a ação, se tem como priorizar, né? Porque teve uma fase que a gente pôde atender demandas. Se agora vai ter que trabalhar com prioridades, se eu tenho que ir lá para Parelheiros, porque vão voltar com a história do aeroporto de Parelheiros. É certeza que vai voltar, né? Uhum, uhum. Se vocês vão lá para onde está acontecendo as inundações, né, e discutir a questão das mudanças climáticas, permeabilidade de solo, verde, tá. Não tem ideia, é uma cidade tão grande. Eu acho que tudo que a gente fez, para nós foi muito, mas eu acho que foi pouco. Acho que tem muito ainda a acontecer. A população acho que está diferente. A metodologia de trabalho está aí. Eu vejo que agora está tendo aquelas audiências públicas à noite para o orçamento da prefeitura. Está acontecendo. Eu acho importante, mas você acha que eu estou participando? Quem está participando? Quem poderia estar participando? Trazer isso como valor? Acho que não é só a educação ambiental, acho que a educação de base, né, toda tem que mostrar que isso não pode ser um processo só para inglês ver. Sim. Eu tô com a sensação de que tem muita coisa que acontece com essa história de que é participativo, mas que na verdade assim, o resultado é meio que para inglês ver, só para cumprir agenda. Eu acho isso chato, acho isso não pode perpetuar, não. E quem tem que levantar o alerta, quem tem que levantar esse tipo de denúncia, eu acho que a educação ambiental tem bastante viés com isso, né? Não sozinhos, mas tem bastante viés com isso. Em cima Então, disso, desculpe, mas ainda tem muita coisa para acontecer em São Paulo, tem muita gente que, numa situação de pandemia dessas, muita gente que ainda continua se aglomerando, está trazendo o risco para. É falta de consciência, o que significa? Falta ainda muito chão pela frente. A gente tem que trabalhar muita base, é verdade. resistência, perseverança, paciência.
conhecimento, responsabilidade. Sim. Acho que ainda tem muito chão. Eu achei interessante porque o seu depoimento agora me lembrou uma situação histórica que nós vivenciamos, que foi a situação do Procave. Lembra do Procave? Nossa! Ou seja, nós tínhamos uma prioridade, que era o atendimento das demandas identificadas do território, e aí surge da administração um programa chamado prioritário, em que a gente teve que remodelar para se ajustar a esse Procave, que foi um novelão de rádio, né? Bom, todo ano você faz a avaliação funcional, em que a primeira pergunta é: eu sou capaz de me adaptar às circunstâncias? Eu sou capaz de obedecer às diretrizes? As diretrizes são passadas com clareza, não é? Então, quando a gente começa a ficar macaco velho, a gente atende a tudo isso de forma a gente não perder os nossos objetivos, né? Eu desejo muito boa sorte em que vocês sejam cada vez mais criativos em tentar fazer isso, né? Uma pergunta, Sumiko, que eu faço é o seguinte: em relação aos espaços físicos, principalmente do Carmo e do Previdência, em relação aos espaços físicos, Carmo e Previdência, o que você espera do futuro desses espaços? Eu não sei se eu espero alguma coisa, André. Eu não sei se estão funcionando ainda. Eu achei que tinham sido. Teve um momento em que eles foram núcleos para o DEAPLA, para o DECONTE, né? Teve fiscalização, teve educação ambiental, tudo foi para as unidades. Então, agora, eu achava que não existissem mais, inclusive. Eu não sei. Eu Eu acho que lamento, mas. a educação ambiental em si, como existia o CEA Previdência, por exemplo, infelizmente não existe. Mas pelo fato de que foi um espaço que estimulou a educação ambiental no território, foi um espaço que acabou agregando instituições e cidadãos, a população de modo geral. Foi também um espaço em que nós aprendemos a trabalhar com educação ambiental. Então, levando em consideração esse passado, levando em consideração as atividades que a gente desenvolveu, você consegue ter, por exemplo, um desejo de futuro em relação a esses espaços? Nossa, sabe aqueles museus da cidade em que o pessoal resgata? Não podia ser um museu do. Ele já é, né, um museu do. Mas eu, de fato, assim, um museu da história da educação ambiental, um museu de. Podia ser alguma instituição nesse sentido, né? Em que pudesse resgatar memórias. Eu sei que no Solar da Marquesa tem o pessoal da cultura plantando um jardim de campos de Piratininga. A gente foi fazer coletas de sementes em cerrados e campos naturais com eles, né? Eu estou querendo fazer isso até no centro da cidade, puxa, num Parque Previdência, que tem uma estação de tratamento lá para contar a história do bairro e mais a história da educação ambiental que nasceu lá há 35 anos, e no Carmo também, com aquele casarão maravilhoso, por que não ter uns museus sobre a educação ambiental na cidade, voltar a isso, né? Ou pelo menos mostrar isso como não simplesmente como um fator histórico dos livros, mas deixar evidente que aqueles espaços são importantes para a história da educação ambiental na cidade. Ai, nossa, seria tão legal, gente, aí me emociona. De fato, seria tão legal poder, né? Eu estava vivendo recentemente coisas assim, muito tristes, né? Desmonte da secretaria, desmonte dos trabalhos que a gente realizou. A gente só sobrevive porque a gente está muito afastado do centro, nosso trabalho é muito específico, sabe? Então a gente ainda consegue trabalhar lá no herbário, mas quando a gente vê os colegas todos meio que sumindo, né? E sabendo das mesmas dificuldades que passam, você estava ficando meio triste, meio deprimida. Agora, com essa, como poderia dizer, nossa, seria muito legal. Seria muito legal. Sumiko, muito obrigado mesmo. Desculpa, não consegue, não dá para ser linear, né? A gente vai, volta, vai para o passado, depois vai para o futuro, depois Mas volta. é isso, é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Conrado?
E a gente está aqui também plantando esses desejos, né? Acho que é uma conversa nesse sentido da gente poder olhar para esses desejos e também pensar o quanto que a gente consegue semear eles, né, Sumiko, por aí. Sumiko, só para a gente finalizar, tem alguma pergunta que a gente não fez, você gostaria de dizer, já que a gente está registrando aqui a entrevista, tem alguma coisa sobre o SESC que você ainda queira deixar registrado? Eu E falei aí, poucos nomes dos colegas, né? Mas eu acho que a gente não. A gente porque nós trabalhamos sempre com os amigos, né? Então, eu acho que passei para vocês, né, o nome de pessoas que foram muito importantes para o aprendizado, para a construção, né? Teve a primeira diretora do Centro de Educação Ambiental, que foi a Vera Rodrigues, é psicóloga. Depois, na época que chegou já a turma do concurso, né, o André, a turma nova, teve a Helena, que deu continuidade. Teve colegas que já aposentaram, né? A Mara, não sei onde que ela está. A Mara, se não me engano, ela está morando em Mônaco agora. Nossa, tem que visitar ela, gente. A Mara. Assim, mesmo antes do Centro de Educação Ambiental, o Sérgio eu até que reencontrei recentemente. Ele continua ainda nessas batalhas, né? Ele fala assim, ele está como consultor de meio ambiente, né? De construtoras, está do outro lado, mas ele e a Helena estavam lá num projeto de condomínio e falou assim, vocês têm que vir ver uma área, eu acho que tem coisa diferente aqui, vocês têm que vir conhecer a área. A gente foi fazer um levantamento lá, a gente encontrou um capim que era julgado extinto também, né? E ele lá, pela parte da construtora, foi lá em conversação com o licenciamento da secretaria, né, propor a preservação, etc. Acho que tem pessoas que são, assim, bárbaras, né? Na época no comecinho também tinha uma bióloga muito amiga nossa, né, a Maria Marta, ela é ornitóloga, deve estar acompanhando o pessoal dos cursos de observação de aves ainda, mas ela foi chefe de seção, acho que ela deve ter o outro lado, que é o lado dos cursos, né, o que se desejava fazer e tudo mais. Gostaria que realmente vocês conseguissem ter um contato novamente com essas pessoas que foram as pessoas que foram dando os tons, né, em suas épocas. As pessoas deram os seus tons, a gente foi dando suporte. maravilha, Perguntas, maravilha. eu não tenho mais. Eu tenho memória assim, das pessoas, né? Algumas que a Isso que gente retomou contato recentemente, foi bacana, né? Sim. Esse trabalho, esse processo de resgate da fala dos primeiros educadores faz parte desse anseio que você está colocando. Se a gente conseguir o maior número possível de depoimentos de ex-educadores e registrar esses depoimentos, não fica simplesmente como um trabalho de um projeto, mas é subsídio justamente para a gente se perpetuar a memória das pessoas, do trabalho e dos espaços. Esta foi a entrevista realizada com Sumiko Honda para o programa Verdes Memórias, uma realização da Divisão de Difusão de Projetos em Educação Ambiental, da Coordenação de Educação Ambiental. Acompanhe as próximas entrevistas em nossas redes sociais. No próximo episódio, entrevistaremos Helena Magosso, antiga educadora ambiental do SESC.